Olá pessoal, eu sou Cássia Góes, aqui do canal Egrégora Positiva, vibrando em alta frequência. No vídeo de hoje eu vim falar sobre modelagem e seus benefícios. A modelagem, para quem não sabe, é uma prática muito defendida pela PNL, que é a Programação Neurolinguística, que tem como função te elevar ao próximo nível. Como assim, Cássia? Você pode se perguntar. Através dessa técnica de modelagem, desenvolvida por muitos terapeutas, muitos coaches, muitos psicólogos, tende a levar a pessoa do estágio em que ela se encontra para o estágio que ela deseja. Isso através da observação e de um modelo. Sim, de um modelo onde ela possa espelhar ou ela mesma, ou seus comportamentos, e assim obter os benefícios semelhantes aos que aquela pessoa tem. Um exemplo de como esse processo de modelagem se daria. Esse processo de modelagem pode se desenvolver de 3 maneiras básicas diferentes. Como seriam essas maneiras? Você procurar verificar o tipo de comportamento e de hábitos e mapear esse comportamento, esse hábito de um determinado modelo e assim replicar este modelo. Você poderia fazer através de observação e debate, conversa com outras pessoas que também iriam falar o que elas observaram ou a interpretação delas, e assim você criar um modelo baseado, pautado naquela reflexão e naquela conversa, na interpretação. E você também poderia, como desenvolver, melhor dizendo, o processo de modelagem através da observação. Através da observação pura e simples, sem um maior envolvimento. Recapitulando, o processo de modelagem é muito utilizado pelos terapeutas, pela PNL, pelos coaches, para que levaram uma pessoa de um patamar ao outro, de um plano que ela se encontra ao plano desejado, através da observação e modelagem de uma outra pessoa, né? Ou de uma estrutura. Podemos modelar também estruturas. E como se daria? Através da observação, né? Observação, através da dissecação do que aquela pessoa faz, das coisas que aquela pessoa faz, montar uma estratégia e modelá-la. Essa modelagem se daria não é bem uma cópia, mas é por uma espécie de imitação, né? Aqui nós poderíamos falar sobre neurônios espelho, que iriam parear com aquela pessoa e começar a produzir as sensações que aquela pessoa tem e tudo mais. Para quê? Te dar a base da modelagem. Podemos, como eu já falei, através de debates, algumas pessoas inclusive podem ver, por exemplo, você tem uma aula ou então aconteceu alguma coisa e você vai conversar com outra e a outra te passa uma perspectiva diferente, que de repente você fala assim, nossa, eu nunca pensei dessa forma. E a partir desse momento, você, através do ponto de vista, da perspectiva de outra pessoa, começa a modelar também como poderia ser feito ou como poderia se comportar. E como eu já falei, através da observação. Por exemplo, você vê uma pessoa fazendo um determinado comportamento, ou fazendo uma atividade que, mesmo que não seja a sua atividade profissional, ou então aquilo que você queira a priori, né? E você, mesmo sem interagir, mesmo sem falar nada, você pega e replica aquele comportamento. Cássia, o porquê que eu faria essa modelagem? E essa modelagem não iria me descaracterizar enquanto pessoa? Bem, são questionamentos que você pode levantar e são profundamente compreensíveis. Ponto número 1.
A modelagem, assim como um mapa, ele seria um caminho. Ele não é o percurso em si, ele não é o local. A modelagem, o modelo, é uma forma de você se inspirar, né? Inspirar naquela pessoa, naquele modelo e procurar o quê? Já que você deseja os resultados que aquela pessoa tem, que aquele modelo de negócio te dá, que aquela meditação promove, você modela e faz uma espécie de cópia. Não precisam se sentir, né, envergonhados de falar cópia, porque na realidade, no fundo, apesar da inspiração e de procurar fazer coisas semelhantes, cada um tem o seu jeito de interpretar e de ver as situações e naturalmente tem formas diferentes de lidar com aquilo. Então, pessoal, é muito significativo esse trabalho de modelagem quando você se encontra num ponto X, quer se deslocar para o ponto Y e não sabe como fazer. É aquela história de não precisa inventar a roda. Você pode estar no ponto X, querer chegar no ponto Y e ver pessoas que já fizeram aquela trajetória, que já fizeram aquela caminhada e ver o processo. Importantíssimo compreender que não é também só olhando o fim que você vai ter a capacidade, né, de equalizar as situações todas que transcorreram e chegar àquele objetivo. É importante você perceber que aquele fim, né, que é também esse objetivo, é só a ponta do iceberg, que por baixo daquele mar, por baixo daquela água, na realidade, né, daquele parte superior, borda d'água, existe todo um processo. E muitas das vezes esse processo é negligenciado. E é nele que a gente tem que focar. Não sei se vocês já viram, por exemplo, quando a gente faz um curso online, né? Seja um curso de desenvolvimento pessoal, seja um curso de marketing, seja um curso específico da área que você trabalha ou da área que você gostaria de trabalhar. Você tem que ter a capacidade, ou melhor, não é capacidade porque você tem que ter a perspectiva, sabe? Ter um insight, ter a tomada de direção de observar como aquela pessoa está passando conteúdo para você. Sim, o que é importante nesse processo de modelagem? Não só você modelar o que aquela pessoa diz fazer ou diz estar fazendo, mas modelar realmente aquele detalhe do comportamento dela, modelar aquilo que ela, na prática, no dia a dia, está fazendo. É muito interessante esse trabalho. A modelagem é um trabalho que não veio te descredenciar enquanto individualidade. Ela veio te mostrar uma metodologia na qual você pode chegar lá. Mas isso não te restringe de, através dessa metodologia, aplicá-la e mais à frente o que? Fazer com que ela evolua e tenha uma característica mais pessoal sua. Um exemplo, eu, por exemplo, sou apaixonada por Louise Hay. Sabe, eu gosto do jeito que ela fala, da amorosidade que ela passa e de tudo isso.
E ela tem um jeito todo especial dela. E mesmo eu modelando, eu tenho uma pegada diferente da dela, porém eu trago o máximo que possível essa amorosidade, esse zelo, essa dedicação que ela demonstrou em toda a sua trajetória ao bem-estar não só dela, mas como do próximo de todos. É uma forma de modelagem. Mesmo com as minhas características pessoais, eu trago aqueles pontos chaves no desenvolvimento do trabalho dela para o meu trabalho também, assim como de várias outras pessoas. São características da modelagem. Uma forma, pessoal, bastante interessante de você trabalhar a modelagem é pegar aquela pessoa, de preferência que seja uma pessoa que tenha contato real com você. Criar uma ligação com aquela pessoa, de preferência. Se você não tiver aquele contato do dia a dia, tranquilo, você pega lá aquela pessoa que você viu na internet, na televisão, e você modela aquela pessoa no seu trabalho e você modela aquela pessoa, sabendo, tendo consciência que a sua modelagem vai estar sendo feita em cima do que você vê. Em cima do quê? De como você percebe a relação daquela pessoa e os elementos que a cercam. E, obviamente, o ponto que ela chegou. Agora, quando você tem ali no seu dia a dia uma referência, um modelo, né, que você intronize, é mais fácil, até mesmo através do pareamento dos neurônios espelho. Sim, todos nós possuímos neurônios espelho e esses neurônios fazem um pareamento, que dizem que é até uma das principais sacadas para o desenvolvimento de empatia, né? Através desse pareamento, podemos aprender muitas coisas, inclusive um novo comportamento. Um exemplo bastante clássico de modelagem, né? Vamos lá. Por exemplo, eu amo essas minhas redundâncias às vezes. É o 2 pontos. Um casal. Você pega um casal gordinho, um menino, uma menina mais gordinha e um menino mais magrinho, ou uma menina, enfim, né? E quando eles se casam, muitas vezes você percebe que esse casal começa a se aproximar um do outro, inclusive nas características físicas, ou emagrecendo ou engordando, em geral, engordando. Existem vários processos aí, mas um processo que ocorre é a modelagem do esquema comportamental de um dos dois. Sim, a modelagem do esquema comportamental de um dos dois. O mesmo acontece, por exemplo, quando alguém começa a namorar, um menino, uma menina começa a namorar uma pessoa que frequente muito a academia, que vá. Essa pessoa, porque ela tem uma admiração, ela tem uma atração e vários outros elementos, começa a observar e começa a trazer para o seu contato, para o seu dia a dia, o que? Características do comportamento da outra pessoa e começa a modelá-la. Entendam o seguinte, nós conscientemente procuramos modelar aqueles a quem admiramos. Nós conscientemente procuramos modelar os comportamentos dos quais queremos. Porém, há um viés subconsciente / inconsciente que faz com que nós modelemos, não sei se é exatamente assim que eu deveria falar, tudo. Pega essa aí.
Pega essa aí. Na realidade, nós modelamos tudo. O que nós podemos fazer é destacar, dar mais ênfase àquilo que desejamos, enfraquecendo o ponto fraco naturalmente. Eu amo uma sacada, que eu não sei se foi exatamente de Bob Proctor, mas que ele fala, para que haja a luz, eu não preciso brigar com a escuridão, eu somente ponho luz. Para que surja o calor, eu não preciso brigar com o frio, eu provoco o calor. Então, a mesma coisa aqui. Para que o ponto forte se destaque, eu não preciso ficar brigando com o ponto fraco. Eu destaco o meu ponto forte e, naturalmente, eu enfraqueço o meu ponto fraco. Pessoal, por que, Cássia, você está trazendo modelagem? Nós vivemos à base de modelagem. Nós somos seres sociais. Nós vivemos à base de modelagem. Se nós não tivermos consciência da nossa capacidade de modelar, se nós não tivermos consciência para modelar o que nós realmente queremos, nós viveremos no subconsciente, modelando automaticamente a tudo na sociedade e sem dar a devida proporção de que nós queremos. Então, recapitulando, você pode modelar conscientemente uma pessoa através da imitação daquela pessoa, na qual você não imita exatamente o comportamento externo, e sim os processos que o levaram a ter aquele comportamento. Você pode modelar através da escuta. Lembra que no vídeo passado eu falei sobre escuta amorosa e escuta assertiva? Você pode modelar através do processo de reflexão, debate, escuta e criação de uma nova perspectiva que te impulsione a caminhar. Você pode modelar através da observação. Por exemplo, eu sou professora, mas eu amo dirigir. E às vezes eu observo, mesmo que em silêncio, o meu marido dirigindo, que eu acho que ele dirige muito bem. Então, quando eu vou dirigir, naturalmente eu tenho a tendência de imitá-lo, de fazer os gestos que ele faz, de repetir coisas que ele faz, porque eu acho muito interessante e admiro. Tá bom, pessoal? Então, ó, Cássia, e daí? Se você quer ter uma vida próspera, modele pessoas prósperas. Procure sentir e pensar como pessoas prósperas. E para isso, você tem que observar e deixar o seu neurônio espelho parear com elas, para que você tenha a sensação, porque não adianta você tentar colocar somente a nível de pensamento, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, se você não trouxer a emoção dessa prosperidade e conseguir alavancar essa prosperidade. Mas você pode, através também da repetição, fazer isso. Só que é muito mais rápido, muito mais eficaz, muito mais gostoso fazer essa modelagem pareando. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido o quanto é importante, novamente, vou bater nessa tecla, uma metodologia para que você tenha um progresso em todos os níveis da sua vida, inclusive o financeiro, e que esse progresso seja de forma consciente e consistente, para que você não venha achar que foi sorte e não saiba como mantê-lo, para que a sua mente ela progrida e progrida e progrida cada vez mais, porque na realidade essa progressão é te encaminhar para o que já é seu, é te trazer clareza do que você já tem, do que você já é, tá bom?
mindset progressivo, mindset positivo, o mindset de clareza. É o que eu desejo para você hoje e sempre. E vou bater nessa tecla, porque, pessoal, é muito importante a consciência também. Não é uma consciência só de estudar, não. É uma consciência do ser. É uma consciência de aceitação. É uma consciência de ser extrasensorial. É uma consciência que te leve ao que já é teu por direito. Te conduza ao que já é seu por direito. Tá bom? Ó, beijos, coração. Aproveita, se inscreve no nosso canal Egrégora Positiva, vibrando em alta frequência, tá bom? Curte aí, comenta no vídeo. Ai, meus amores, compartilhem e ó, tô fazendo uma academia, hein? Né? Consciência e consistência. Voltei, tô firme e forte aqui com vocês. Consciente e consistente. Agora, como foi ontem e sempre. Alfa e ômega, eternamente. Beijo. Amo vocês. Egrégora positiva, vibrando em alta frequência. Tchau, tchau.